Boa tarde, jovens. Meu nome é Divanildo, professor de matemática, né? A nossa aula de hoje é falando sobre poliedros, né? E relação de Euler. É uma das ramificações, né? Da geometria, principalmente da geometria espacial, né? Que vamos aprender aqui voltado aos alunos, né? Que estão cursando o 7º ano do ensino fundamental. Bem, conceito. O que são poliedros? Poliedros é uma figura espacial fechada formada por polígonos reunidos que formam as suas faces. As faces são os lados e são formadas por arestas unidas nos vértices. Bem, poliedro, gente, é uma figura espacial fechada, né, formada por polígonos reunidos. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um poliedro. Percebam que temos aqui diversos pequenos triângulos aqui fechados que está formando esta figura. E estas faces aqui, ó, as faces onde eu estou apontando o crucifixo do meu mouse, isso aqui são chamados de faces. São essas extremidades aqui, ó, triangulares, né, que está formando esta figura. E os vértices são os pontos de encontro destas arestas. Bem, e as arestas são essas linhas aqui, ó, que delimitam cada face. Então, esse é o primeiro conceito de poliedros. Beleza, pessoal? Vamos lá. Existem dois tipos de poliedros: os convexos e não convexos. O poliedro convexo é quando dois pontos que formam um segmento de reta na superfície que está inteiramente contido no poliedro. Ou seja, ó, isso aqui que está querendo dizer. Este vértice aqui, ó, que é o ponto de encontro das arestas, ele forma um polígono convexo. Temos um exemplo aqui dessa pirâmide de base quadrada. Ok? Pirâmide não, desculpa. Prisma de base quadrada, cujas as faces são triangulares, né? E é possível a gente contar aqui quantas faces ela tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então temos 4 faces triangulares e uma face quadrada, que neste caso aqui é a base quadrada. Ok? Tranquilos até aí? Bem, temos o côncavo ou não convexo, né? O côncavo é quando dois pontos que formam um segmento de reta nas extremidades e parte deste segmento não pertencem ao poliedro. Bem, aqui não é possível ser um poliedro convexo, porque percebam que há duas formas diferentes nesta figura. Então aqui temos aqui um formato de um U, né? Uma figura geométrica espacial, né? Cujas as faces temos variações, temos um formato de um paralelepípedo, né? Retangular. E temos também aqui uma dessas bases, uma dessas faces aqui também quadradas. Então, melhor dizendo, é como se fosse uma figura que não é perfeita, né? Olhando assim a olho nu. Então tem esse diferencial entre o côncavo e o convexo. Ok? Vamos lá. Os elementos de um poliedro. Os poliedros convexos são formados pelos seguintes elementos: faces, arestas
vértices e superfícies, ok? As faces, né, como eu havia dito aqui a vocês, né, as faces são essas extremidades aqui presentes na figura. Vértices são os pontos de encontro das arestas. As arestas são as linhas que delimitam cada face. E a superfície é a parte interna, né? Parte interna e externa da figura. Que neste caso a superfície forma a reunião das faces. Olha quantas faces estão reunidas. Então são as superfícies. Ok? Qualquer dúvida, só me chamar no privado, deixar lá a sua dúvida na descrição lá da YouTube, no vídeo, que assim que eu visualizar a sua dúvida, ela será retirada. Vamos lá. Relação de Euler para o poliedro convexo. Euler, para quem não sabe, ele foi um matemático precursor que inventou esse estudo aqui, ó, que é de mera importância. E a relação vem nessa seguinte pequena equação. V menos A mais F igual a 2. Ou F mais V igual a 2 mais A. Professor, o que significa essas letras? Significa que o V é o número de vértices daquele polígono. O A é o número de arestas daquele polígono. E F é o número de faces daquele polígono. Ok? Agora aqui ele igualou a 2. Quando ele iguala a 2, significa que o número de faces mais o número de vértices é igual a 2 mais o número de arestas. Ok? Aqui temos a seguinte informação aqui. Essa relação do teorema de Euler é válida para poliedros convexos, nos quais as faces são formadas por polígonos regulares, com o mesmo número de arestas. Também pode ser válida para alguns poliedros não convexos. Não convexos, que a gente já viu lá em cima, né? E poliedros convexos também, que já vimos na explicação anterior. Bem, classificação dos poliedros. Os poliedros eles podem ser classificados como regulares e não regulares. Os regulares são poliedros em que as suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. Para quem não sabe o que são polígonos congruentes, é aqueles que têm a mesma medida em seu grau. Mesma medida também em vértices. Ok? Isso são polígonos regulares. Poliedros regulares, desculpem. Detalhe que eu não falei, né? Poliedros. O poliedro, gente, ele tem uma significação nessa palavra. Poli, né? Que significa vários, edros, faces. Então, significa que existem figuras de várias faces. Ok? Aqui tem, por exemplo, o tetraedro. Tetraedro é um poliedro com 4 faces triangulares. Tetra, 4, edro, faces. Hexaedro, 6 faces quadrangulares. Octaedro, 8 faces triangulares. Dodecaedro são 12 faces pentagonais. Icosaedro, 20 faces triangulares. Aqui temos um exemplo aqui de cada figura, né, que foi apresentada aqui. O tetraedro, né, parecido aqui com uma pirâmide também ao mesmo tempo aqui, se for analisarmos, né, um losango dividido até ao meio e aquelas pequenas extremidades aqui, ó, sendo divididas aqui em forma pontilhada, ok? Deixa eu aproximar mais a câmera aqui para vocês verem. Temos aqui o octaedro, né? Que são 8 faces triangulares, todas elas
triangulares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porém aqui, ó, existe uma base quadrada. O hexaedro, 6 faces quadrangulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de frente, 2 atrás, 2 em cima, 2 embaixo e 2 de um lado e 2 do outro. Uma do lado e uma do outro, desculpem. O icosaedro, essa figura aqui, bem complicada, né, de se desenhar, tem que ser bom para desenhar, mas ela é um exemplo aí de poliedros regulares. Dodecaedro, pentagonais, ó. Isso nos dá uma ideia, né, de uma bola de futebol, né? Tem umas bolas de futebol que tem esse formato aqui, né? Tem essas faces pentagonais. Aqui esse tetraedro pode nos dar uma ideia de uma barraca, né? Aqui de uma obra de arte. Aqui uma caixa grande, comprida, né? Uma caixa alta. Há exemplo também aqui de um refrigerador, né? Lacrado, dá essa ideia. E aqui pode dar uma ideia também, que agora eu não me recordo o nome, mas se eu não me engano, é que são utilizados também em circos, se eu não me engano. Fico devendo a vocês qual é o nome do objeto, que eu não me recordo agora, mas eu espero que vocês tenham compreendido aqui o conteúdo, que são poliedros regulares, né? Como foi propriamente dito. Bem, os poliedros são nomeados de acordo com o número das faces que possuem, né? Que eu havia dito a vocês, né? Hexa, 6, edro são faces. Ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Cadê o hexaedro? Temos aqui as 6 faces, né? 8 vértices, neste caso, os pontos de ligações. E as arestas são 12 linhas que formam esse hexaedro. O tetradecaedro, 14 faces, 16 vértices e 28 arestas. Dodecaedro, 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Podemos determinar o número de vértices e de arestas utilizando a fórmula de Euler, que é o vértice mais a face, que é igual a aresta mais 2. Vamos ver aqui um exemplo do dodecaedro. Ele tem 12 faces pentagonais, não é isso? Cada face possui 5 arestas. Então, a de arestas então vai ser 12 faces vezes 5 arestas dividido por 2, que vai ser 30 arestas. Aplicando a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. O vértice, ele não me deu, né? Mais 12, que nesse caso são as faces, que é igual a 30 mais 2. Aqui percebemos que vai rolar uma equação aqui, né? O vértice, a letra V, eu vou deixar em evidência, né? E deixando isso em evidência, o 30 mais 2 vai ficar 32. O 12 aqui, que estava somando, vai passar subtraindo. Então, 32 menos 12 vai dar 20. Ok? Então, aqui, primeiro, para você achar, para você chegar ao número de vértices, você tem que encontrar o número de arestas. Que as arestas são o produto da quantidade de faces com o número das arestas dividido por 2. Ok? Ou seja, né, quantidade de arestas total que há neste poliedro. Aqui temos também um exemplo do tetraedro. Ele tem 6 faces triangulares, cada face possui 3 arestas. Logo que A de arestas, né, que é igual ao produto da quantidade de faces em relação ao número de arestas, que 6 vezes 3 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, o A ele vai ter valor 9. Agora encontramos o número de vértices. Vamos encontrar, né? V mais 6 é igual a 9 mais 2.
Lembrando que esses dois aqui é da fórmula, viu, gente? Da fórmula lá, ó, V mais F igual a mais 2. 9 mais o V, eu vou deixar ele em evidência porque é ele que eu quero encontrar. Então, 9 mais 2 igual a 11. Quando eu deixo qualquer letra em evidência, o número que está acompanhado a ele passa com sinal inverso. Como aqui está somando, vai passar subtraindo. Então, vai ser 11 que tira 6, vai ser igual a 5. Então, achei o número de vértices. Então, ele tem 5 vértices, neste caso. Os poliedros não regulares são poliedros em que as suas faces são formadas por polígonos regulares e não regulares. Ou seja, eles são formados pelos dois ao mesmo tempo. Aí eu tenho aqui dois exemplos, né? Um prisma. Um prisma é uma figura geométrica espacial com duas bases congruentes. Lembrando que tem a mesma medida, mesma dimensão, uma inferior e a outra superior. As faces são formadas por quadriláteros e paralelogramos, ou paralelogramos. Por exemplo, quem já ganhou de brinde um calendário, né, com o formato de um prisma, né? Tem prisma de base quadrada, prisma de base pentagonal e assim sucessivamente. É como se fosse um triângulo horizontal, ok? Pirâmide. A pirâmide é uma figura espacial formada por uma base poligonal e faces triangulares, unidas em um vértice que não pertence ao plano da base. Aqui eu tenho um exemplo de uma pirâmide. Aqui, ó, ela tem a sua base pentagonal, suas faces triangulares, ó, unidas em um único vértice, porém com planos diferentes. Para quem não sabe o que é plano, ó, é essa área interna, ok? A área interna da figura é o plano, que ela é delimitada aqui, ó, entre as suas arestas e os seus vértices. Ok, jovens? Por enquanto, encerramos por aqui nesta aula de poliedros. Eu espero que tenha ficado claro alguma coisa. Permitam depois fazer exercícios, ok? Que é sempre bom. E um abraço aos jovens, né? Até uma próxima aula, né? Que vamos gravar sobre um pouco mais sobre a figura geométrica espacial, né? Que existe uma grande diferença entre a figura geométrica espacial e a figura geométrica plana. Existe diferença. E uma das diferenças é que a espacial, o nome já diz, tem a ver com espaço, volume. E a plana é só apenas uma planificação, ok? E a geometria plana tem outros elementos. Os elementos são diferentes da geometria espacial, ok? Desde já agradeço aos jovens por assistir essa aula. Espero que tenha ficado bem claro, ok? E até o próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima.